E se uma profecia, escrita há mais de 2.500 anos, contivesse um cronograma exato para quase 500 anos de história? Parece coisa de filme, né? Mas hoje a gente vai mergulhar de cabeça exatamente nisso, na impressionante profecia das 70 semanas, que a gente encontra lá no livro de Daniel. Olha, e não estamos falando de uma visão qualquer, cheia de imagens vagas e sem sentido. Pelo contrário, o que temos aqui é um calendário profético incrivelmente detalhado que foi entregue a Daniel para mapear um período exato de 490 anos na história do povo dele. Tá, mas e aí? O que tudo isso quer dizer na prática? Para a gente conseguir decifrar essa previsão tão antiga, a gente precisa montar como se fosse um quebra-cabeça, peça por peça. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar para o começo. E o começo de tudo não é num palácio, não. É no exílio, com o profeta Daniel em oração no meio da Babilônia. Imagina só a cena. Daniel vivendo exilado na Babilônia. Ele não estava lá de braços cruzados esperando o tempo passar. Pelo contrário, ele estava mergulhado nas Escrituras, procurando respostas nas profecias de outro profeta, Jeremias, sobre o futuro do seu povo. Até que ele acha a profecia de Jeremias falando sobre um cativeiro de 70 anos. E quando ele percebe que esse tempo está quase no fim, ele não sai comemorando. Ele começa a orar intensamente pelo seu povo. E é aí, nesse exato momento, que tudo muda. E é no meio dessa oração que a história toma um rumo, digamos, sobrenatural. Daniel recebe uma resposta direta, na hora. E que resposta! Não foi um sonho, não foi um sinal sutil. O anjo Gabriel, o mesmo mensageiro que já tinha aparecido para ele antes, surge ali, enquanto Daniel ainda estava orando. A missão do anjo era bem clara: trazer percepção e entendimento. Só que a mensagem de Gabriel não era bem o que Daniel esperava. Ele não veio falar dos 70 anos de exílio que estavam acabando. Ele veio revelar uma linha do tempo profética completamente nova. Uma que faria esses 70 anos parecerem, sei lá, um piscar de olhos. Ok, então agora a gente entra no modo detetive. Para entender essa linha do tempo, a gente precisa primeiro decifrar o seu termo mais importante. E aqui está o pulo do gato, a chave que destrava todo o mistério. O que exatamente o texto quer dizer com semanas? Uma coisa é certa, não são as semanas de 7 dias que a gente usa no nosso calendário. A ideia vem de um princípio bíblico conhecido como semana de anos. O conceito é bem simples, na verdade. Assim como a semana tem 7 dias, que levam a um descanso, existem ciclos de 7 anos que levam a um ano de descanso, o chamado ano sabático. Nesse contexto profético, cada semana representa um desses ciclos. Ou seja, uma semana aqui equivale a 7 anos. Bom, agora a matemática fica fácil, né? 70 semanas multiplicadas por 7 anos cada ano. Pronto, temos um cronograma total de 490 anos. É sobre este período de tempo que toda a profecia vai se desenrolar. Mas a profecia não apresenta esses 490 anos como um bloco único. Ela os divide em fases. Vamos começar pela primeira e mais longa contagem regressiva. O cronômetro começa a rodar com um evento histórico bem específico, um decreto para reconstruir Jerusalém. A partir daí, a profecia marca 2 momentos cruciais. Primeiro, 49 anos depois, nas primeiras 7 semanas, a cidade estaria de pé de novo. E então, 434 anos mais tarde, ao final das 62 semanas seguintes, uma figura-chave, chamada de O Ungido, faria sua aparição. Só que a profecia não termina com uma chegada triunfal. Muito pelo contrário, ela traz uma reviravolta chocante. Logo após o fim desses 483 anos, essa figura central, o ungido, seria cortado, ou seja, seria morto. Isso nos deixa com uma semana faltando, a 70ª semana. Vamos focar agora nos eventos que são descritos para este período final de 7 anos. Para esses 7 anos finais, Daniel descreve uma sequência de eventos bem sombrios. Tudo começa com um governante que firma uma aliança, um pacto, por 7 anos. Mas, na metade do caminho, ele quebra o acordo e põe um fim aos sacrifícios no templo. Esse ato de traição dá o pontapé inicial para um período de profanação terrível, que só vai terminar com a destruição que já estava decretada. Certo, mas qual o objetivo de tudo isso? Por que revelar um futuro tão detalhado e, convenhamos, tão turbulento?
A própria profecia nos dá a resposta, listando qual é o seu propósito final. O texto lista 6 objetivos grandiosos para esses 490 anos. Na essência, trata-se de resolver de vez o problema da rebelião humana, estabelecer uma justiça que dure para sempre e, finalmente, selar e cumprir toda a visão profética. E assim, a gente fica com a grande questão. Será que essa linha do tempo de 490 anos se encerrou completamente há 2 milênios? Ou será que aquela última e misteriosa semana ainda está no futuro, funcionando como um mapa para eventos que ainda não aconteceram? Essa é a pergunta que continua a fascinar e a dividir estudiosos até hoje.